No universo dos animes, somos apresentados a uma variedade imensa de poderes. Com isso, é claro que alguns personagens acabam se destacando dos demais, já que recebem poderes tão apelões que praticamente se tornam invencíveis. Mas, apesar de alguns desses poderes serem tão formidáveis e legais, muitos deles podem acabar com a vida do seu próprio usuário. Em muitos casos, o personagem só se torna tão poderoso porque o seu poder tem um preço muito alto para ser utilizado por ele, sendo extremamente prejudicial para ele mesmo. E com o vídeo de hoje, nós vamos conhecer e relembrar 10 poderes dos animes que podem matar os seus usuários. A parte mais legal de assistir um anime, sem dúvidas, é ver os personagens em ação e tudo que eles podem fazer com seus poderes, concorda comigo? E para nossa felicidade, a cada novo anime que é lançado, conhecemos um monte de poderes e habilidades únicas. Mas hoje, o nosso foco é pegar os poderes dos animes que são tão prejudiciais que podem acabar matando os seus próprios usuários de alguma forma. Lembrando que essa lista é apenas a nossa opinião, beleza? E vamos tentar listar os poderes do menos prejudicial até o mais mortal para o usuário. E se você gosta desse tipo de conteúdo e não quer perder nenhum vídeo aqui no canal, então já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E claro, caso tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o ultra like, que também nos ajuda demais a sempre continuar produzindo conteúdo como esse para vocês. Dito isso, bora então pro vídeo. Kaioken Dragon Ball. Essa é uma técnica que o Goku aprendeu há muito tempo em Dragon Ball Z, quando treinou com o Sr. Kaiô. O Kaioken basicamente multiplica todos os atributos do usuário, aumentando seu poder, velocidade e todas as suas habilidades de combate. O usuário pode aumentar os seus poderes em 2 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes e por aí vai. Quando esse poder ativa, o usuário fica com uma densa aura vermelha, e como o Kaioken pode ser ampliado em várias vezes, a aura também fica maior, conforme a intensidade do uso da técnica. O problema do Kaioken é que ele não respeita o limite do corpo, ele não tá nem aí se o corpo vai aguentar, por isso essa habilidade é tão perigosa. A ideia é, quanto mais alto é o multiplicador, maior será o dano no corpo do usuário, ou seja, usar o Kaioken é basicamente se matar. Em Dragon Ball Z, Goku usou o Kaioken aumentado em 4 vezes em sua luta contra o Vegeta e em 20 vezes durante a sua luta contra o Freeza, em Namekusei. E deu pra ver que ele provoca um enorme estado de estresse no usuário, onde seu vigor é sugado rapidamente e de forma violenta. Já em Dragon Ball Super, Goku usou essa técnica ampliando em 10 vezes contra o Hit e em 20 vezes contra o Jiren. E vale ressaltar que ele já estava em sua forma do Super Saiyajin Blue quando usou o Kaioken. O velho Kaiô até nos deu uma breve explicação no torneio de Champa, dizendo que o Goku já estava forçando seu corpo na sua forma Blue, e adicionar o Kaioken com essa transformação seria como jogar a vida fora. Na luta contra o Hit, o próprio Goku disse que tinha menos de 10% de chances de dar certo, e se ele vacilasse no controle de energia, ele teria morrido. Por isso, apenas um usuário que tenha pleno controle do seu próprio Ki pode aprender a controlar o Kaioken. Caso contrário, uma pessoa inexperiente pode desmaiar ou até morrer depois de ativar a técnica. 8 portões internos Naruto Shippuden. Os 8 portões internos são habilidades avançadas de Taijutsu, muito poderosas no universo de Naruto, que foram usadas principalmente por Might Guy e por Rock Lee ao longo da história. De forma resumida, os 8 portões internos são bloqueadores naturais que protegem o corpo de uma pessoa do esforço excessivo. Mas isso também limita essa pessoa a utilizar apenas 20% de todo o seu potencial físico. Porém, com muito treinamento, os ninjas podem aprender a liberar manualmente cada um desses 8 portões, permitindo que os seus corpos atinjam o potencial máximo que eles possuem. Conforme a pessoa treina, ela aprende a abrir mais portões, e a cada portão desbloqueado, torna o usuário mais poderoso. Porém, isso também vale para a quantidade de dano que essa pessoa vai receber. Quanto mais portões ela abrir, maior será o dano ao seu corpo. Na luta do Rock Lee contra o Gaara, depois de abrir 5 portões, ele ficou muito mais rápido e poderoso. Porém, como consequência, ele ficou totalmente incapacitado e mal conseguia ficar de pé. Até um certo número de portões abertos é possível tratar os ferimentos nos ossos e músculos com ninjutsu médico.
Mas abrir o 8º portão é a coisa mais arriscada que existe, já que certamente vai matar o usuário, por mais que ele seja um ninja extremamente bem treinado como Guy. Quando ele abriu os 8 portões, isso deu a ele uma quantidade tão absurda de poder que ele conseguiu bater de frente e até superar o Madara Jinchuriki do 10 caudas. Guy se tornou tão forte que o próprio Madara assumiu que quase morreu, e até reconheceu Guy como o usuário de Taijutsu mais forte do mundo. Porém, Guy só escapou da morte graças a um jutsu do Naruto que restaurou sua força vital, mas os ossos de suas pernas ficaram tão fragmentados que ele foi forçado a ficar de cadeira de rodas pelo resto da vida. Nem mesmo ninjas médicas do calibre de Sakura e Tsunade conseguiram reverter o seu quadro. Titãs originais Shingeki no Kyojin. Durante bastante tempo em Attack on Titan, a forma como os humanos se transformavam em titãs era uma completa incógnita. Até que nos foi revelado que tudo começou quando uma garota chamada Ymir Fritz acabou tendo seu corpo fundido com uma criatura desconhecida, o que deu origem ao titã fundador original, o primeiro titã a existir. A partir de então, todos aqueles que fossem descendentes de Ymir poderiam se transformar em titãs irracionais ao terem um soro especial injetado em seus corpos. E mais do que isso, descobrimos também que existem os chamados titãs originais, que basicamente permitem que seus portadores possam assumir suas formas humanas ou titânicas quando bem quiserem. Existem ao todo 9 titãs originais, sendo eles o titã de ataque, titã fêmea, titã quadrúpede, titã encouraçado, titã mandíbula, titã bestial, titã fundador, titã colossal e, por fim, o titã martelo de guerra. Aqueles que possuem um dos titãs originais são chamados de Titan Shifters e são considerados os mais poderosos, já que além de um corpo gigante, esse poder proporciona aos seus portadores diversas habilidades especiais. Porém, como Ymir Fritz foi morta 13 anos depois, após adquirir os poderes do titã primordial, isso acabou dando origem a um fenômeno, conhecido como a Maldição de Ymir, que gerou um custo muito alto para todos os futuros Titan Shifters. A maldição faz com que todos os portadores de titãs originais tenham suas expectativas de vida drasticamente diminuídas, limitando a vida útil de todos os Titan Shifters para apenas 13 anos de vida, que começa a contar desde o primeiro minuto em que recebem os seus poderes. Quando vai se aproximando desse tempo limite, o usuário já começa a ficar mais fraco e adoecer rapidamente, até que finalmente acabe morrendo. Olhos de Shinigami, Death Note. Em Death Note existem cadernos sobrenaturais conhecidos como Death Note, ou em português, Caderno da Morte. Eles basicamente têm o poder de matar qualquer humano cujo nome seja escrito neles e pertencem originalmente aos Shinigamis, que são os deuses da morte daquele universo. Os olhos de Shinigami é praticamente um bônus que vem junto para qualquer um que tenha conseguido um Death Note. Só cabe ao novo dono do caderno decidir se quer aceitar esse bônus ou não. O novo portador pode fazer um acordo dos olhos quando bem quiser com o Shinigami daquele caderno e assim conseguir os olhos de Shinigami. Com esses olhos, o portador do caderno se torna capaz de enxergar o tempo de vida restante de qualquer outro humano, além de saber qual é o verdadeiro nome daquela pessoa. Tudo isso acaba tornando o uso do Death Note muito mais fácil, já que você não precisa passar pelo perrengue de descobrir o nome real de uma vítima, pois essas informações aparecem flutuando acima de suas cabeças. Mas, para ter esse poder, um grande preço precisa ser pago. A pessoa deve ceder metade do seu tempo de vida restante para o Shinigami com quem fez o acordo. Ou seja, se por acaso a pessoa ia viver mais 10 anos, ela só vai viver mais 5 anos depois de fazer o acordo. Se vai viver só mais um ano, vai viver 6 meses e por aí vai. Para piorar, esse acordo não tem reembolso. Caso você perca a posse do Death Note, também perde os seus olhos de Shinigami, mas o seu tempo de vida não volta não. Por isso, se você tem um Death Note, não faça esse acordo dos olhos. É pior do que esquema de pirâmide. Marca do Caçador, Demon Slayer. Essa é uma marca misteriosa que pode ser desbloqueada por caçadores de demônio habilidosos. Apesar de não termos muitos detalhes sobre a origem ou surgimento da marca, o primeiro portador conhecido é o lendário Iorichi, que por algum motivo desconhecido já nasceu com essa marca. Para um caçador despertá-la, ele precisa passar por algumas condições bem específicas. Ele deve ter entrado em contato com outra pessoa que já teve a marca do caçador, e depois passar por condições de quase morte, sobrevivendo a uma frequência cardíaca de mais de 200 batimentos por minuto e uma temperatura corporal acima de 39 graus Celsius.
Isso acaba despertando uma marca no corpo do usuário que remete ao estilo da sua respiração. No caso do Tanjiro, sua marca parece com fogo, e no caso do Tomioka, sua marca se parece com água. A marca despertada concede ao seu usuário um aumento gigantesco em suas capacidades físicas e ainda aprimora suas técnicas de respiração, permitindo que ele lute até mesmo com demônios mais fortes de igual para igual. A marca também dá ao usuário acesso ao mundo transparente, que basicamente permite o usuário enxergar os seus arredores como uma visão raio-x, dando a ele uma maior percepção de espaço e reflexos extremamente rápidos. Sem contar que os usuários com a marca ainda podem fazer a sua lâmina Nichirin assumir uma coloração carmesim, que é capaz de anular ou retardar os efeitos de regeneração dos demônios. No entanto, é dito que todos aqueles que despertam a marca recebem uma maldição. Nunca vão passar dos seus 25 anos de vida. Se alguém já tiver mais do que 25 anos e conseguir despertar a marca, então só vai ter mais algumas horas de vida. O único caçador que conseguiu viver toda a sua vida com a marca foi o lendário Yorichi Tsugikuni, já que ele nasceu com a marca e foi o primeiro espadachim a despertar os efeitos dela. Kokushibo também despertou a marca do caçador, mas para escapar da maldição, ele se tornou um Oni e driblou a morte causada pela marca. Por causa da inconsistência da maldição, alguns fãs acreditam que isso seja simplesmente uma superstição, mas como não tem nada que prove que é mentira, não há por que duvidar, né? Chamas Azuis, Boku no Hero. Toya Todoroki, com o nome de vilão Dabi, é um membro da Liga dos Vilões e da Frente de Libertação Paranormal, sendo um dos principais antagonistas de Boku no Hero. Dabi nasceu com uma individualidade que o permite produzir e controlar chamas azuis altamente destrutivas do seu corpo. Essas chamas são ainda mais poderosas do que as do seu pai Endeavor, que é o atual herói número 1 do Japão, e se tornam ainda mais fortes quando Dabi sente fortes emoções. No entanto, o corpo de Dabi tem uma baixa tolerância para suas próprias chamas, devido a ele ter herdado a resistência da sua mãe a temperaturas congelantes, ao invés da resistência do seu pai a altas temperaturas. Por conta disso, conforme o seu poder foi se desenvolvendo e suas chamas foram ficando cada vez mais poderosas, seu corpo acabava sofrendo queimaduras severas sempre que ele usava suas chamas por longos períodos de tempo. Em um certo ponto da sua infância, quando estava treinando para ficar mais forte, Dabi acabou perdendo o controle dos seus poderes e foi completamente incinerado pelas suas próprias chamas. Ele acabou sobrevivendo a esse episódio graças ao Dr. Garaki, mas passou 3 anos em coma se recuperando e ficou com várias sequelas do acidente. Por consequência das queimaduras severas que ele sofreu, boa parte do seu corpo possui uma pele roxa e toda retorcida, que estão presas ao resto da sua pele por meio de vários grampos cirúrgicos. Além disso, ele também se tornou incapaz de sentir dor, graças aos danos que ele sofreu em seu sistema nervoso. Então, mesmo que ele use as suas chamas com força total, o corpo não vai detectar nenhum resquício de dor. Essa condição permite que Dabi use o seu poder livremente e ignore as queimaduras potencialmente fatais que ele venha sofrer, tornando ele um verdadeiro monstro quando está em batalha. Mas, em contrapartida, também acaba sendo um enorme problema, já que ele não sabe quando deve parar por seu corpo não estar mais aguentando, fazendo com que ele constantemente ultrapasse seus próprios limites. Transformação de Gon, Hunter x Hunter. Essa transformação foi atingida por Gon no final do arco das Formigas Quimera, e até hoje é uma das transformações mais hypadas e lembradas dos animes. Depois de passar por um processo doloroso de luto pela morte do seu amigo Kaito, Gon concentrou toda a sua raiva em relação a Pitou, a Formiga Quimera que o matou. A quantidade de raiva em Pitou era tão grande que fez Gon tomar uma decisão inconsciente, e ele decidiu abandonar tudo, incluindo a sua própria vida, para ganhar força o suficiente para derrotar a Formiga Quimera. Ele criou uma condição de Nen, onde ele ganharia uma quantidade absurda de Nen, com o único intuito de conseguir força o suficiente para destruir completamente Pitou da face da Terra. Mas para isso, todo o seu potencial e sua vida seriam entregues no processo. Ao se transformar, Gon basicamente passou de uma criança para sua versão adulta em instantes, o que por um breve momento deu a ele poderes jamais vistos antes. No fim, esse poder cumpriu seu papel e com folga. Mesmo que Pitou fosse uma formiga quimera da guarda real e tivesse tocado o terror em Hunters renomados, o poder dela nem chegava aos pés do Gon adulto. Porém, o preço que Gon pagou por isso foi imensamente alto. Depois que Pitou enfim foi morta, toda a vitalidade do Gon foi sugada.
Ele não morreu, mas ficou tão fraco e incapacitado que o seu corpo simplesmente não aguentou e entrou em colapso, deixando ele à beira da morte. Era praticamente certo que Gon iria morrer mais cedo ou mais tarde, mas por sorte, ele foi salvo pela ajuda da entidade nânica. E mesmo que ele tenha sido curado, até hoje o Gon não conseguiu usar Nen novamente. Transmutação humana Fullmetal Alchemist. Em Fullmetal Alchemist existe a lei da troca equivalente, onde qualquer um pode usar a alquimia para conseguir fazer qualquer tipo de coisa, desde que você possa pagar por algo de valor igual. Então, se você quer obter alguma coisa, outra de valor equivalente deve ser sacrificada no processo. No entanto, existe um enorme tabu na alquimia, que é a transmutação humana. Também dá para usar a troca equivalente em seres humanos, mas usar essa técnica sempre exige muito mais do que os livros de alquimia sugerem. Mesmo depois que os irmãos Elric tentaram usar vários componentes químicos do corpo humano e usar a transmutação humana para trazer a mãe dele de volta dos mortos, o Alphonse teve que pagar pela transmutação com a própria vida, e o Edward teve que ceder a própria perna. E no fim, o que eles trouxeram de volta nem era a mãe deles, era só um corpo apodrecido. Edward foi só capaz de trazer Alphonse de volta depois de fazer outra transmutação humana, onde ele cedeu o próprio braço e conseguiu recuperar a alma do seu irmão, e a selou numa enorme armadura de metal. Fora a tentativa frustrada de trazer os mortos de volta à vida, a transmutação humana também pode ser usada para criar a arma mais poderosa do anime, que é a Pedra Filosofal. No entanto, para criar a pedra, é necessário sacrificar a vida de milhares de pessoas, e o usuário da pedra pode usar ela sem sofrer qualquer dano colateral, além de poder quebrar várias regras sobre a lei da troca equivalente. The One Ultimate Nanatsu no Taizai. Em Nanatsu no Taizai, o Escanor é um dos personagens mais poderosos e também um dos mais queridos pelos fãs. O pecado do orgulho do leão é possuidor de um poder chamado Sunshine, que tem o seu nível de força baseado na intensidade dos raios solares. À noite, Escanor é um cara magrelo e fracote, e conforme vai amanhecendo e o sol vai se intensificando, ele fica cada vez mais forte e musculoso. Quando chega ao meio-dia, Escanor consegue atingir o pico máximo da sua força por 1 minuto, ativando a sua forma The One. Nessa forma, o seu corpo emana tanto calor que chega até a pegar fogo. Sua altura e músculos aumentam, junto com seus poderes mágicos, se tornando praticamente invencível nesse modo. Com o The One, ele já foi até mesmo capaz de derrotar o Meliodas em seu modo assalto. Porém, depois de ter o seu The One superado pelo Rei Demônio, Escanor nos mostrou que ainda tinha uma carta na manga. A sua técnica chamada The One Ultimate, uma extensão da forma The One, criada pelo próprio Escanor. Com esse poder, o pecado do orgulho consegue não só estender a duração do seu The One por muito mais do que só 1 minuto, como também consegue ficar ainda mais forte. Mas nessa forma, o calor que Escanor libera do seu corpo não é mais o seu Sunshine, mas sim a sua própria vida sendo queimada aos poucos para continuar mantendo o seu The One ativo. Ao menos com a força do The One Ultimate, somado à força de todos os outros pecados capitais, o Rei dos Demônios foi derrotado, mas Escanor não conseguiu escapar da morte. Toda sua força, vigor e vitalidade foram completamente destruídos depois de usar o The One Ultimate, e assim, o pecado do orgulho se despediu dos seus amigos. Notorious Big, JoJo's Bizarre Adventure. Em JoJo, os stands são a manifestação física da alma do seu usuário. Por causa disso, dependendo de como for a personalidade ou até mesmo a mente de uma pessoa, isso vai impactar diretamente nas propriedades do seu stand. Infelizmente, um usuário nunca é capaz de escolher o seu próprio stand, ele apenas surge aleatoriamente para a pessoa depois de adquirir o poder de alguma forma. Por causa disso, alguns poderes de stand acabam sendo muito úteis, ou pior, podem até mesmo matar o seu próprio usuário. Na parte 5, quando o grupo de Butcharat estava se preparando para partir de avião, um homem misterioso e com uma pose ameaçadora se aproximou deles. Esse era Karn, um membro da Unidade Especial, grupo de elite formado pelo próprio chefe da Máfia Passione. Mista sacou sua arma e alarmou para o homem parar de avançar. Karn não ligou e só continuou andando. E então, sem hesitar, Mista disparou várias vezes, matando o homem. Como tudo parecia resolvido, o grupo subiu a bordo do avião e levantaram voo. Mal sabiam eles que matar aquele homem foi uma das piores decisões que poderiam ter tomado. O stand de Karn, chamado Notorious Big, só é ativado depois que o seu usuário morre. Mas Karn não iria ressuscitar ou coisa do tipo, ele só jogou sua vida fora ali mesmo, quando foi morto por Mista. Porém, isso permitiu que o seu stand fosse ativado
pela primeira e única vez. Graças à morte do seu usuário, Notorious é um stand autônomo. Sua aparência se parece mais com um aglomerado de carne e tripas, com um tamanho minúsculo. No entanto, o papel de Notorious é consumir coisas para aumentar o seu tamanho. Assim que foi morto por Mista, o stand se fundiu ao avião e começou a devorar a lataria, aumentando gradualmente o seu tamanho. O stand também pode se fundir a corpos humanos e devorar sua carne lentamente. Notorious também reage a tudo que se move rapidamente. Se algo move mais rápido do que todos os outros objetos dentro de um local específico, o stand para tudo que está fazendo e ataca esse algo. Mesmo que você tente danificar esse stand, isso só vai fazer com que ele se funda a você ou espalhe ainda mais os seus restos pelo ambiente, aumentando a velocidade com que ele consome as coisas. No final, Notorious Big acabou caindo no mar, e como o stand reage à velocidade, ele foi condenado a sempre reagir às ondas do oceano e nunca conseguir ir a lugar algum. Esse foi possivelmente o stand mais mortal para o seu próprio usuário que já tivemos notícia em JoJo. E assim, a gente encerra nossa lista. Tudo que vocês viram aqui é só uma fração dos poderes nocivos que existem nos animes. Ainda tem muitos outros que a gente pode relembrar e até conhecer aqui no canal. Então, só para reforçar, se quiserem ver mais desse tipo de vídeo, é só comentar aqui embaixo. E claro, também deixa algumas sugestões para nós aqui. Quem sabe ela não aparece no próximo vídeo. Mas conta pra gente qual desses poderes você achou mais perigoso de todos. Ah, e não se esquece do Ultra Like e de se inscrever aqui no canal. Assim você incentiva o Ultra Nerd a trazer cada vez mais conteúdo pra vocês aqui, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!